Em enfermaria, depois do Prota arrebentar os 3 valentões na porrada, ele leva eles pra enfermaria. Chegando lá, a professora dele fica espantada com o que vê. Depois que a luta acabou, o Prota carregou os moleques pra enfermaria, incluindo o Bayuk-san. As habilidades de cura da enfermeira foram usadas para curar as feridas do Prota. Ele fala que teve que mentir pra ela. Ela pergunta como eles ficaram tão machucados. O Prota fala que eles caíram da escada. O Prota fala que conseguiu fazer ela continuar sem questionar. Algum tempo depois, ele sai da enfermaria. Prota fala que agora está totalmente curado. Prota fala, isso foi ótimo, consegui despertar e me vingar do Bayuk-san. Ele fala que o problema agora é a pedração, a habilidade dele no caso. Prota fala, meu rank que não consegui mudar em toda a minha vida de treinamento, mudou agora depois de uma única luta. Fala que pode até ser uma habilidade de rank F, mas o poder supera uma de rank C. Fala que pode até roubar as habilidades dos outros oponentes derrotados. O Prota se pergunta por que aquele cara, o rei, me deu um poder assim. Por que ele me fez regressar? Prota fala que tem incontáveis perguntas, mas no fim só tem uma coisa que ele precisa fazer: descobrir mais sobre a pedração, a habilidade dele. Chegando em casa, o Prota fala, já faz um tempo que vim pra casa. O Prota fala que depois que os pais dele morreu, ele ficou com o tio dele. O Prota fala, o tio voltará tarde, será que devo procurar informações de habilidades similares? Assim que o Prota entra na casa, ele tem uma surpresa. Ele vê 3 caras e um garoto no chão que aparentemente é parente dele. O Prota fala, Jae-Young, porque não está na escola. O Prota olha pro chão e vê a gaveta saqueada com o dinheiro do tio dele no chão. O Prota fala, Jae-Young, esse desgraçado. O Prota fala, mesmo antes da minha regressão, ainda lembro de como ele queria ficar com os valentões. Ele pegou o dinheiro de casa e causou uma baita confusão. O figurante pergunta, quem é esse maluco aí? O Prota fala em seus pensamentos, em pensar que seria hoje. O primo do Prota sussurra no ouvido do valentão e o valentão fala, uau, estava me perguntando quem era, mas é só o primo do Jae-Young. Ele fala que se o Prota não quiser levar uma surra, é pro Prota não se envolver e picar a mula. O figurante fala, vamos pegar o que precisamos e vamos vazar, adormecido Young-ni. O Prota encara o figurante e fala, perfeito, eu queria testá-la. O figurante se pergunta o que quando do nada ele leva um socão e é arremessado no chão. Os outros ex-figurantes e o primo do Prota ficam incrédulos com o que estão vendo. O Prota segura o figurante e o figurante já fica na pressão. Quando o Prota vai usar sua habilidade, aparece uma mensagem, a função da pedração está inacessível. O Prota fica incrédulo com aquilo e o figurante fica sem entender nada, se perguntando, uai, não aconteceu nada? Enquanto isso, o Prota se pergunta, o que? A pedração não foi ativada? O figurante dá um chutão no Prota e ele sai voando ali de cima dele. O Prota cai no chão e o figurante já manda os outros dois atacar também. O figurante usa suas habilidades, acorrenta rank C, veneno rank C e sangra rank C. Os 3 meliantes ali atacam o Prota junto e uma explosão acontece dentro da casa. Enquanto a nuvem de veneno ainda está alta ali, o figurante fala. Um adormecido ousa agir como despertado, ele nem mesmo sabe seu lugar. Quando do nada o figurante percebe algo brilhando na nuvem de veneno. Parece uma mensagem pro Prota, o uso de uma habilidade foi detectado. Aparece o nome das habilidades que os figurantes usaram anteriormente. Aparece outra mensagem, devido a um poder misterioso a resistência foi bem sucedida. Prota fala, agora resolve funcionar, neutralizar as habilidades como bem entende. Prota fala, não sei o que está acontecendo e afunda a cabeça do figurante no chão. Ele fala, com certeza ela é forte, ele está se referindo à habilidade dele. O Prota fala, por enquanto, aprendi uma coisa ou outra depois de ter arrebentado os 3 figurantes na porrada. Janela de atributo que é visível apenas para os despertados. Detalha a informação do despertado, mas nem tudo é informado. Prota fala primeiro, até agora não está faltando mana, mas a predação não se ativou. Em outras palavras, fatores diferentes de mana devem afetar o uso. Prota fala, além disso, o efeito passivo da predação não é mencionado na descrição. Ela reside em neutralizar habilidades relacionadas a condições anormais, como sangramento e envenenamento. Prota pensa, bem, posso gradualmente confirmar se minhas especulações estão erradas ou certas. O Prota fala, mais importante, o que está fazendo um ajoelhado na minha frente, e ele está falando com o primo dele. O primo do Prota fala, Young-ni, depois de ver um lado tão impressionante seu, eu estou refletindo sobre minhas ações. E pede pro Prota perdoar ele dessa vez. Ele fala que seja latir como um cachorro ou lamber o sapato do Prota. Ele fala que vai fazer tudo o que o Prota mandar. O Prota fala que sabia que ele era uma maldita raposa antes, mas quem diria que seria tão ruim. O Prota fala, bom, o problema não é ele, mas sim o outro incidente que acontecerá hoje. O Prota fala, certo, eu te perdoo, em troca venha comigo fazer uma coisa. Lá ele. A cena corta para outro lugar, que tem uma placa dizendo que a área é restrita e que apenas pessoas autorizadas podem entrar. Parece esses 3 jogadores, e o jogador fala que vai ter uma quebra de portal. Quebra de portal, fenômeno que ocorre quando um caminho para o abismo subitamente abre. Se deixar sem cuidado, um desastre obviamente acontecerá.
O jogador fala que já faz 10 anos desde a última quebra de portal. Ele fala que o portal foi subitamente criado, então os monstros estão se espalhando. Lorian fala, julgando pelos monstros da masmorra, se não fizéssemos nada, o desastre acontecerá em breve. Outra jogadora fala, devemos começar uma evacuação da vizinhança. O jogador fala, não precisa, porque temos minha habilidade de rank B do nosso lado. Ele fala que ainda por cima o rank de quebra desse portal é apenas de rank C. Isso significa que o monstro mais forte que sair desse portal será de rank C. Fala que em outras palavras, mesmo que dê uma crise sem precedentes, quando ele olha para trás, a quebra de portal já aconteceu e ele arranca a cabeça do monstro só com chute, o cara é brabo. Ele fala, como rank B somos mais do que capazes de resolver isso. A cena corta pro primo do Prota e pro Prota. O primo do Prota fala, você disse que o pessoal do controle já está lá, então isso é uma coisa boa. Prota fala, é verdade, a mana inicial da quebra desse portal é de rank C. Do outro lado, o pessoal do controle é de rank B, então não terão problema contra os oponentes de rank C. O primo dele fala, sim, é isso que eu estou falando. Prota fala, mas apenas se for de rank C. Cena corta de novo para os jogadores que estão na quebra do portal. O jogador fala que é estranho, esses monstros de rank baixo quebraram minha barreira de rank B. Ele olha para trás incrédulo e fala, não pode ser, a mana fluindo aqui é acima do meu rank. Uma jogadora fala, líder de time, algo está errado com esse portal. Os monstros começam a pressionar o portal ali e o jogador fica incrédulo e mais uma vez o portal é quebrado sem muita dificuldade. Ogro gigante, rank A. O jogador começa a se perguntar, não era de rank C? Quando do nada ele leva uma sapatada na cara e aparentemente ele morre. Corta de novo pro Prota. O primo dele fala, digamos que você está certo, como você sabe de tudo isso? O Prota pensa, porque eu já passei por isso. O primo do Prota fala, além de terem visto monstros, eles não emitiram uma ordem de evacuação. O Prota fala, é minha intuição. Prota diz que a intuição dele diz isso. O primo dele fala que ele tá mentindo, quando do nada vem um monte de monstro e um monte de pessoa correndo deles. Todo mundo gritando que é uma quebra de portal. O primo do Prota fica incrédulo. Prota fala, se lembra do que eu te disse pra fazer, não é? Vai lá. O primo dele fala, mas e você? O Prota fala, eu vou me livrar desses fudidos e vou logo atrás de você. Depois disso, a cena corta para um prédio gigante no meio da cidade. O cara nesse prédio falando, assim como eu disse, a situação está piorando rapidamente. Quebra de portal que pensaram ser de rank C acabou por ser de rank A. Reforços não serão possíveis, já que os outros jogadores estão no abismo conquistando masmorras. Ele fala, agora a única solução para essa situação é um despertado de rank A. Se é a nossa única esperança, por favor nos ajude. Lâmina lunática In Yun-Son. Despertado de rank A Yun-Son, lâmina lunática. Ele fala para todo mundo aguentar firme que o herói está indo, no caso o herói é ele. Por disso, a cena corta pro Prota descendo um cacete nos monstros. Pois ele arrebentar os monstros tudo na porrada, ele usa a pedração para absorver as habilidades deles. Prota fala, como esperado, a causa da falha da pedração é baseada na fadiga. Se a fadiga passar de 70, a pedração não será ativada. A maioria das habilidades são ativadas com base no uso de mana. Mas não quer dizer que tem que se preocupar só com mana. Isso é por causa da fadiga. A fadiga aumenta se usar uma habilidade ou fazer atividades físicas. Quanto mais alta a fadiga, o poder da habilidade vai diminuir e o corpo vai ficando pesado. Prota pensa, é uma pena que tem tanto para levar em conta. Eu descobri que se absorver monstros mortos pode recuperar mana sem usá-la, a pedração no caso. Prota pensa, e o melhor? Parece uma mensagem pro Prota, seu rank mudou de rank E para rank D. Prota fala que enquanto mais ele usa a pedração, mais ela pode evoluir. Prota fala que nesse ritmo de crescimento ele pode virar um rank S ou até mesmo um rank 2S. O Prota fala, não, talvez eu consiga me tornar o primeiro rank 3S. Prota fala, praticamente já acabei aqui, será que volto para o Anjaei? Prota olha pra trás, quando do nada ele vê o Lâmina Lunática metendo a porrada em um ogro. Lâmina Lunática fala, seu monstro imundo, eu vou me vingar das almas das pessoas que você matou. Ele fala, esse guerreiro da justiça e um som te julgará, com os olhos cheios de água, esse cara é maluco. O Prota fica sem entender nada. Ele começa a descer o cacete no ogro ali sem dó, até que ele usa uma técnica de espada que causa uma grande explosão ali. O Prota fica incrédulo ao ver aquilo. O Prota pensa, ele derrotou o monstro rank A tão facilmente. O Prota fala, esse deve ser o despertado rank A que resolveu uma quebra de portal sozinho antes da minha regressão. A lâmina lunática, Yun-Son. O Prota fala, ele é tão forte quanto eu ouvi falar. Ele assobia e fala, monstro idiota, ele morreu pelas mãos da lâmina da justiça. O Prota fala, e é tão estúpido quanto eu ouvi falar também. O Prota se pergunta, mas por que Yun-Son tá aqui? Prota fala, antes da minha regressão, eu sei que ele estava em uma luta sangrenta contra um ogro do outro lado da cidade. Lâmina Lunática fala, cidadãos, espero que todos encontrem a paz. Prota fala, ele, quando do nada aparece uma mensagem, uma habilidade foi detectada. O Lâmina Lunático é apunhalado pelas costas.
O Lâmina Lunática fica incrédulo. Enquanto isso, o vilão fala: te peguei, aí um som. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em algum prédio, tá lá o primo do Prota e a enfermeira. O primo do Prota se pergunta: tá tudo bem mesmo fazer isso? Alguns momentos atrás, o Prota fala: hoje à noite muitas pessoas vão morrer. Ele fala: uma dessas pessoas é a nossa enfermeira, Sean Na-young. Ela morrerá fazendo atividades relaxantes ao invés de evacuar. O Prota fala: você pode fazer pessoas dormir com a sua habilidade de dormir, não é? O primo dele fala que sim. O Prota fala: então faça Sean Na-young dormir e leve ela para um lugar seguro. Eu cuidarei do resto. Palavras do Prota. O primo do Prota se pergunta como Tae-young sabe de tudo isso. O primo do Prota pensa: talvez isso sequer faz sentido, mas não há outra explicação para isso. O primo do Prota repete o nome dele 2 vezes e fala: o Tae-young despertou a habilidade de prever o futuro. Ele fala: prever o futuro? Isso é incrível, isso é loucura, esse cara ficou doido. Enfim, nada pode dar errado. Tina corta pro Prota dizendo: droga, uma coisa deu muito errada. O Lâmina Lunática fala: quem é você? Revela sua identidade. O vilão ri e fala: você está vivo mesmo depois de eu acertar seus pontos vitais, que incrível. Fala que isso fará a caça mais divertida. Vilão de Rank B, Sangdong, habilidade furtividade, Rank B. Isso chama os despertados que comete crime de vilões. Entre eles, o vilão de Rank B, Sangdong, é um maníaco homicida que durante a quebra de portal saiu matando geral. O Prota pensa: mas tenho certeza que antes da minha regressão eles nunca se conheceram. Prota se pergunta: será que o futuro mudou por minha causa? Lâmina Lunática fala: seu desgraçado maldito, você era um vilão. Lâmina Lunática parte para cima do vilão, quando do nada o ogro começa a se levantar. Lâmina Lunática e o vilão que estava em cima do ogro começa a cair. O ogro dá um rugidão ali e o Lâmina Lunática fala: o que? Um ogro gigante? O vilão começa a rir e fala que a habilidade de regeneração é incrível, como esperado de um monstro ranquear. O ogro, sem contar muita história, dá logo um socão ali, mas os dois conseguem desviar. O vilão fala: não tenho o que fazer, deixarei o Ai um som com aquele maldito. O vilão olha para trás e fala: de qualquer forma, em pensar que teria um espectador. Ele fala: quanto mais presas tem, melhor fica. Ele ataca o Prota e fala: então morra. O Prota fala: murro, e dá um chutão nele. O cara quase arrancou a cabeça do figurante do lugar. O figurante ri e fala: seu tulo, então você é um despertado. O Prota fala: vilão de Rank B, Sangdong. O Prota fala: o lunático que estava por aí cometendo assassinato com habilidade de furtividade era você, não é? O Prota fala: que bom que te encontrei, e os dois começam a luta corpo a corpo ali. O Prota se defende enquanto o assassino ataca sem parar. Os dois começam a trocar soco ali, ou melhor, trocar soco por faca, né, mano? O figurante tá usando uma faca. O figurante fala: você realmente deve ser bem habilidoso para estar tão confiante assim. Quem diria que a lâmina é inútil em você? O vilão fala: não sei como você me conhece, mas deve estar achando que consegue vencer, já que meus ataques não estão funcionando. Enquanto isso, lá atrás, o Lâmina Lunática tá se matando mais o ogro. O vilão fala: mas entenda, criança, você deveria entender que o mundo não gira em torno de você. Ele desaparece igual o pai do Prota. Prota pensa: furtividade? Então no fim ele se escondeu. Prota fala: mas não muda o fato de que esses ataques são inúteis. O Prota tenta acertar um soco nele, mas ele desvia e aparece atrás do Prota. O figurante fala: tem certeza disso? E corta o braço do Prota. O Prota fica incrédulo ali e pensa: sangue? O figurante começa a rir e fala: você sequer sabe quantos caras igual você eu já matei? O figurante fala: aqueles que confundem suas habilidades com invencibilidade só estão envergonhados e morrendo de vontade de fugir. O figurante fala: é melhor que entenda isso antes de morrer, todas as suas habilidades têm uma fraqueza. Enquanto isso, o Prota tá pingando ketchup, resumindo, ele tá todo esbaqueado. O Prota pensa: quem diria que a pele de pedra teria tamanho defeito? A habilidade de pedra não estava bloqueando completamente os ataques, só que muito grande esmagaria a pedra. A parte esmagada seria substituída por outra de durabilidade claramente inferior. O Prota pensa: ele estava contando com isso desde o começo. Prota fala em seus pensamentos: mas como eu esperava. Agora tenho certeza de que uma luta mano a mano é possível até mesmo contra um Rank B. Então minhas habilidades físicas não são como a de um Rank B medianos, afinal. Prota pergunta: deveríamos concluir o teste agora? O figurante se pergunta: o quê? O figurante ri e pergunta: você ficou doido depois de ficar encurralado? Prota fala: vilão de Rank B, você sabe por que eu queria te encontrar? O vilão fala: do que diabos você tá falando? O figurante fica incrédulo com o que vê. O Prota termina sua frase dizendo: porque eu queria a sua habilidade. O Prota usa a pedração e o figurante fica em choque se perguntando: o que na terra é essa mana perversa? O vilão pensa: esse verme esteve escondendo isso o tempo todo? Ele ri e fala: não importa que habilidade seja essa, acha que consegue me acertar sem me ver? O Prota fala: não foi você mesmo que disse que todas as habilidades têm uma fraqueza? Prota fala: percebi isso depois de devorar monstros diversas vezes. Entre esses monstros, muitos escapavam da minha visão, mas no fim a pedração capturava todos eles. Simplesmente, aonde quer que se esconda, para onde quer que fuja, a predação sempre chegará até você.
Palavras do nosso protagonista que tem poder ilimitado. A pedração pega o vilão e ele começa a gritar organizando. O figurante é completamente despedaçado e o prota ganha mais uma habilidade. Algum tempo depois, amanhece. Cena corta por Lâmina Lunática no chão. Lâmina Lunática fala: merda, se ao menos aquele vilãozinho não tivesse me pegado. O guerreiro da justiça, o guerreiro invencível, até mesmo eu, um som, não posso desafiar a morte. Palavras do Lâmina Lunática. Enquanto ele tá no chão, o ogro vai andando até ele. O ogro chega até o Lâmina, que já tá desmaiado, e dá um socão nele. O ogro começa a rosnar. Aparentemente, ele deu um soco no chão. Parece um cara falando: que diabo, você está esparramado no chão. Aparentemente é o Prota e ele consegue salvar o Lâmina. Prota fala: não é de admirar, até porque de longe é bem mais confortável.